atividade? Turismo, é uma atividade econômica. Bom, dentro da atividade econômica, o que a gente pode discutir e trabalhar num projeto que era de inovação, porque economia solidária e turismo era pouco difundido ainda nessa data, né? Trabalhamos lá atividades, né, típicas do turismo. Tem o transporte, que são os barcos, tem o guiamento, o pessoal que trabalha lá dentro da ilha com guia do turista, as hospedagens através dos campings, pousadas, hostel e assim por diante, e a alimentação, né, que também é uma atividade econômica lá, porque tem muitos empreendimentos que só na temporada que servem esse tipo de serviço. Daí tem a questão da produção associada, que são as atividades complementares, que são o artesanato e a pesca. Aqui não é nem complementar, eu acho, porque a atividade principal lá é a pesca, né? Mas o turismo, olhando pelo viés do turismo, o que completaria o turismo seria o artesanato e a pesca. A organização comunitária, né, da apropriação das atividades para a promoção do desenvolvimento local, e daí isso que nós conseguimos trabalhar os temas transversais e que eu acho que tem um vínculo muito grande com as atividades aí, né, ligadas à temática da saúde. Aqui eu acho que a Bia apresentou naquela primeira aula lá do dia 2 de julho, né, onde que fica a questão aí do Superagui. Olhando aqui, né, nós estamos no estado do Paraná, a ilha é essa parte aqui toda, ó, vinculada aqui ao município de Guaraqueçaba. Aqui está a Ilha das Pestes, aqui está a Ilha Rasa e aqui está a baiazinha da chegada lá de Guaraqueçaba. Nós trabalhamos aqui nessa questão da ilha de Superagui. A barra de Superagui é quase ali saindo de mar aberto, né? A comunidade fica bem aqui. Apesar que a gente depois teve visita em todas essas outras comunidades aqui, quando demos continuidade no projeto pelo Mais Cultura. A gente fez todo um referenciamento das atividades do Fandango Caiçara lá, então visitamos todas essas comunidades. Qual era o objetivo do projeto? O desenvolvimento local. Então, nós tínhamos que trabalhar com a questão do empoderamento da comunidade, a emancipação política e econômica, e, por fim, utilizando a questão de uma auto-organização e uma autogestão da comunidade, fazer com que aquela comunidade pudesse se desenvolver, crescer, articular, criar novas condições de trabalho, econômicas, ter menos gasto, mais ganho, e assim por diante. Então, a gente trabalhou vários temas lá, desde a questão do turismo propriamente dito, mas a organização das mulheres enquanto costureiras, organização dos pescadores, tivemos boas conversas com os proprietários dos barcos que fazem o transporte, com a escola, com a associação das mulheres, que lá tem duas associações, eu vou explicar um pouco mais à frente, com os jovens, através das atividades culturais e assim por diante. Bom, fizemos um diagnóstico, né, para que a gente pudesse trabalhar lá na ilha. E depois, no penúltimo slide, eu vou mostrar mais ou menos como que funciona a nossa metodologia em qualquer acesso a comunidades ou territórios, que eu acho que talvez possa colaborar um pouquinho com o projeto aí das cirurgias. Bom, nós temos lá a comunidade, né? Aqui colocamos lá, temos a Associação de Moradores, Associação das Mulheres Cristãs, da Escola Estadual e Municipal, as igrejas católica e evangélica. A gente faz aqui, o centro geralmente procura essas organizações, porque são as pessoas que têm as lideranças, têm os contatos, têm o conhecimento da comunidade, conhece a história, vê como que isso está se dando, qual é a perspectiva. Então, a gente sempre vai nessa linha aqui de atuar em qualquer comunidade ou território que trabalhamos, a gente vai buscar sempre, em primeiro lugar, essas organizações para depois continuar o trabalho com outras fontes de informações, através de liderança, através dos próprios membros da comunidade, conversas informais e assim por diante. Aqui, nós temos aqui o poder público, né? E daí o poder público a gente dividiu em algumas instâncias aqui, ó. Governo do Estado, porque o governo do Estado do Paraná tem uma atuação dentro das ilhas, dependendo das prefeituras. Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba, né? Embora a ilha seja vinculada lá a Guaraqueçaba, ela tem pouco acesso, mas tem a estrutura organizacional, administrativa e política via Guaraqueçaba. Nós estamos lá com a ITCP, o FPR, através do projeto ECUR, né, que era de Economia, Solidária e Turismo. O ICMBio tem uma sede lá na ilha do Superagui.
Daí, vereadores, representantes do poder público e ONGs, órgãos de pesquisa. Temos várias universidades, vários institutos de pesquisas que atuam lá na ilha. E do lado da sociedade civil, nós temos aqui o MOPEAR, que é o Movimento dos Pescadores Artesanais, algumas ONGs ambientais, que sempre estão lá também, fazendo algumas pesquisas também, e tem uma relação com a comunidade. A comunidade tem uma relação muito forte comercial com Paranaguá e não com Guaraqueçaba, porque as linhas de barcos são ligadas diretamente a Paranaguá, não tem uma linha regular entre Guaraqueçaba e Superagui. Outras comunidades vizinhas, que é aquilo que eu mostrei no mapa, né? Tem ali Barbados, Santa Bárbara, tem Abacateiro e assim por diante, mas eles utilizam muito também a Barra do Superagui ali, porque tem a unidade de saúde, tem a associação de moradores, é uma estrutura um pouco melhor até de comércio. Daí tem a cooperativa dos artesãos de Guaraqueçaba, que tem um vínculo ali, porque tem algumas pessoas da ilha que produzem artesanato e vendem lá na cooperativa de artesanato em Guaraqueçaba, e o turista, que era o foco do nosso trabalho, né? Então, a gente, acima desse diagnóstico do que iria trabalhar, fomos ver a questão da atividade econômica. Bom, qual é que é a questão? Em primeiro lugar, seria o turismo, como uma opção, e já o tradicional, que é a pesca. O turismo, pousadas, camping, restaurantes, lanchonetes, aluguel de bike, condutor turístico, passeios, transporte, aluguel de barco para pesca e assim por diante. E do lado da pesca, já tradicional, camarão, peixe, outros tipos de frutos do mar, às vezes um caranguejo, coisa parecida, que tem muito ali na região, siri. O trabalho de diaristas, porque quando dá a época acaba o defeso e começa a atividade pesqueira, então eles contratam os proprietários de barco muito jovens, muitos senhores, para trabalhar nos barcos, mas como diarista. E as mulheres trabalham muito no beneficiamento do camarão. 30% do camarão sete barba, que é o camarão, aquele camarão pequenininho que nós temos aqui na região do litoral, é pescado com os pescadores ali que envolvendo a ilha do Superagui. Então, todo dia que nós chegamos à tarde lá para fazer reunião, as mulheres, por exemplo, nenhuma foram para a reunião. Por quê? Porque elas estavam descascando, que eles chamam descabeçando o camarão, e tem um dia de ter 2 toneladas de camarão para elas fazerem isso. Depois eles pré-cozinham ele com sal e esse camarão é vendido para São Paulo, muito lá pela região da Bahia, para fazer o acarajé e assim por diante, né? E daí a comercialização dos produtos, que eles trabalham também, tem muitos que vão buscar os peixes lá, camarão, outros são intermediários e vendem para fora. Só que essa atividade aqui, né, da pesca, às vezes ela causa muito acidentes e assim por diante, né? As pessoas se machucam muito, principalmente as mulheres, trabalhando lá para descascar o camarão, com água quente, água fervente, então tem que ter muito cuidado. O meio de transporte para chegar à ilha também, a Bia comentou na última, mas eu vou repassar rapidamente aqui, é através de barco, né? O principal é saindo de Paranaguá, mas existe a possibilidade de ir para o Guaraqueçaba, você vai de carro até Guaraqueçaba, e de lá pode fretar um barco para ir para a ilha, né? Ela não tem linha regular, as linhas regulares ligam Paranaguá à ilha de Superagui, até na Barra. Bom, qual é que foi a questão da gente trabalhar ali, a questão metodológica? A metodológica era fazer um diagnóstico refinado, né? Aproximação com a comunidade Superagui, mobilização, reunião, e fizemos uma pergunta, né, para começar o projeto. Qual o impacto do turismo na comunidade? Só que antes de passar bem a isso, queria só comunicar que essa aproximação com a comunidade, ela não foi muito fácil. A gente teve várias reuniões, várias idas à ilha, as pessoas estavam desacreditadas, eles tinham uma visão da universidade, que a universidade só vai lá fazer questionários e perguntas, que depois não volta para dar o retorno. Eu tive um exemplo que eu fui conversar com uma mulher, se ela autorizava colocar o nome da pousada dela num banner que nós fizemos, que eu vou mostrar logo à frente. Ela falou que não tinha tempo para atender, não tinha tempo para atender. E depois, passou a noite, teve a reunião com a associação, ela estava na reunião, eu expliquei qual que era o motivo da visita, que nós estávamos fazendo, para pegar a autorização de todas as pessoas e todos os proprietários do comércio, para ver qual era o nome correto que ela queria que colocasse na placa indicativa e tal.
ela veio me pedir desculpas. Depois falou, eu não te atendi lá, mas é que a gente recebe tanto pesquisador aqui que fica com aqueles questionários de 2 horas, perguntando, e depois nunca mais a gente sabe nem o que fizeram com as nossas respostas. Então, nós tivemos assim, uma dificuldade imensa, mas nós conseguimos entrar pela escola. Tivemos uma reunião com as professoras entenderam qual seria a nossa intenção do projeto, que não era um projeto só meramente de pesquisa, mas sim um projeto de ação lá, e que iria envolver crianças, jovens, mulheres, os homens, né? Porque lá ainda também tem que ter um pouco de cuidado, eles têm uma visão assim, muito machista ainda, sabe? A gente tem alguns cuidados para tratar isso lá, tanto que vocês vão ver para frente que existem 2 associações, a Associação de Moradores, eles chamam Associação dos Homens, a Associação das Mulheres Cristãs, eles chamam Associação das Mulheres. Quer dizer, absurdo, né, na nossa época, esse tipo de coisa, mas existe ainda. E a gente conseguiu entrar pela escola. Na escola, fizemos várias oficinas. Aqui tem uma oficina com os professores, com alguns membros da comunidade, algumas lideranças, e colocamos qual é o impacto do turismo na comunidade, né? O que vocês acham que o turismo influencia aí e tal? Fizemos um bom debate, uma boa conversa, e chegamos a esse levantamento das demandas. Vejam, os impactos negativos do turismo: lixo, drogas, falta de união na comunidade, animais na praia, falta de água, né? E pontos positivos, que o turismo anima a ilha, na época de Natal, Ano Novo, Carnaval, enche a ilha, e daí tem o fandango, tem festa, tem a cataia, né, a cachaça com cataia, que eles chamam de uísque caiçara, o pessoal toma muito isso lá, que também mais para frente a gente vai ver que é um problema. Segurança, porque daí no verão tem Operação Verão, daí tem sempre lá 1 ou 2 policiais militares que ficam lá na ilha, mas passou a temporada, eles retornam, a ilha fica desguarnecida desse tipo de serviço público, e aumento de renda, porque todo mundo ganha um pouquinho, né? Tanto o pescador vende mais, os proprietários das pousadas, as pessoas podem trabalhar nas pousadas, tem passeio de bicicleta, tem passeio de barco e assim por diante. E daí nós temos que ver qual é o nosso próximo passo. Fazer um planejamento de intervenção. Como que a gente ia trabalhar lá, o que fazer? Notem aqui, gente, que eles colocam aqui os pontos negativos: lixo, drogas e falta de união na comunidade, animais na praia e falta d'água. Isso não é um problema só do turismo. Esse é um problema da comunidade, é um problema da vila, é um problema dos moradores lá. A falta de água, por exemplo, a gente vai tratar aí para frente, mas era um desperdício assim, absurdo de água, sem ter controle. Então, notem que eles tinham uma percepção que os problemas da comunidade era o turismo que estava levando lá, e na verdade não é. Lixo. Para eles, a visão do lixo é que o lixo é garrafa PET, latinha de cerveja e pacote de salgadinho. Mas eles não veem que a bateria de barco, a casca do camarão, a cabeça do camarão jogada na praia, é uma forma de ter um lixo, um material ali orgânico que vai decompor e vai criar uma série de problemas para a comunidade, né? Bom, daí tem aqui, né, o trapiche, a chegada do pessoal lá, quando o turista chega, é um volume muito grande de pessoas na época da temporada. Daí tem ali, eu coloquei um barquinho, mas é porque tem atividade pesqueira, é a forma de chegar na ilha. Lembrando que esse trapiche agora aí teve um problema com a ressaca, eu não sei se eles já consertaram, mas até poucos dias não dava para desembarcar no trapiche, tinha que desembarcar na água, então estava com um problema também, porque as pessoas que precisam levar mercadoria para lá, levar produtos, roupas, essas coisas todas, têm dificuldade, porque não poderiam desembarcar no trapiche, não sei se consertaram nos últimos meses, apesar que faz 6 meses que eu não tenho ido lá. Bom, então chegando lá, vamos tratar aqui, em cima daquilo que eles colocaram, daí eu coloco o que eles elencaram lá como demanda, a gente coloca aqui algumas coisas que a gente foi fazer o diagnóstico. E aqui que eu coloco, que foi uma atividade da incubadora, que pode ajudar a diminuir os danos na área de saúde. Por exemplo, o tratamento da água e o abastecimento correto. Mas antes disso, a gente acabou indo falar com o pessoal do ICMBio. Lá é um parque nacional, né? Está sob jurisdição do ICMBio. A gente tem que fazer uma série de intervenções, atividades lá, nós teríamos que ter uma anuência do ICMBio, explicamos todos o projeto, do que a universidade estava
pensando em fazer naquele momento. Tivemos carta branca do ICMBio e daí fomos tratar das coisas que eram interessantes para o projeto. Vejam aqui o sistema de água, vamos fazer um diagnóstico. Aqui nessa primeira foto em cima, mostrando que nós se embrenhamos na mata 9 quilômetros, perdão, 2 quilômetros. A gente andou 7 quilômetros de barco para chegar onde que é essa fonte aqui de coleta de água, e mais 2 quilômetros a pé para chegar até essa nascente que fica no topo de um morro que existe lá na ilha. Notem aqui, ó, que a água era cheia de material orgânico. Tem aqui uma espécie de uma telinha, um pano em cima do cano de água aqui para a água ir para um sistema de abastecimento. A gente andou muito e isso aqui era muito precário, porque eles entendiam que o sistema de água, por não pagarem, ficava escorrendo à vontade nas torneiras, os caçadores, o pessoal que ia para a mata, fazia alguma coisa lá, embora seja proibido caçar, mas eles andam na mata e procuram algumas vezes algumas coisas, furavam o cano e depois tapavam com um pedacinho de pau. Com o tempo, esse pedacinho de pau apodrecia, a água ficava vazando nos canos que liga essa fonte até a comunidade e a água não chegava na comunidade. E eles entendiam que a culpa era do turista, que não tinha água na temporada, porque gastava muita água, mas, na verdade, a culpa é porque eles não faziam um verdadeiro controle do sistema de abastecimento. Aqui a gente mostrou algumas coisas, ó, os cavaletes todos quebrados, a água ficava vazando, aqui não aparece bem, mas a torneira ficava pingando. Aqui é uma caixa d'água que tem lá a 7 quilômetros da comunidade, a água sai daquela nascente, entra nessa caixa e desses canos aqui desce para a comunidade. Tudo sem controle, sem dosador de cloro, sem fazer um tratamento, e a água automaticamente vai para as torneiras e para as casas. Então, isso causava uma série de doenças endêmicas aí, né, com às vezes algumas infecções e coisa parecida, porque a pessoa estava tomando uma água que poderia ter, em determinado momento, algum tipo de contaminação lá, por fezes de animais mortos, urina, o próprio decomposição do material orgânico dentro do reservatório e tal, poderia criar alguma coisa, uma alga, coisa parecida que viesse a prejudicar a questão de saúde. O lixo. No lixo a gente andou pela comunidade toda e vejam aqui, ó, é muito lixo que tinha na ilha, sabe? Eu não sei como está agora, faz tempo, uns 6 meses que tinham caído, mas aqui perto da escola era muito papel de bala, muita sujeira, a criançada jogando tudo ali nas trilhas, porque lá não tem rua, só trilha. O pessoal queima o lixo, joga o lixo perto dos ribeirãozinhos, aqui é próximo a um rio, e eles colocam lá a bateria de barco próximo da água, galões de óleo virados de ponta cabeça, óleo vazando na areia, vão lixar os barcos na beira do mar, daí fica cheio de material de sujeira de barco, jogam casca de camarão, cabeça de peixe, barrigada de peixe nos rios que passam por dentro da vila, depois vão, ou alguns jogam até na própria praia diretamente, então a praia fica toda suja, toda poluída. Daí nós temos também a questão dos animais peçonhentos, né? Aqui mostrando uma jararaquinha, essa jararaca, inclusive, ela passou em cima do pé de uma bolsista nossa. E como tinha muito lixo, muito material próximo das casas, galões empilhados, esses bichos, em determinado momento, na época de chuva, eles procuram espaço para se abrigarem. E eles vêm para dentro da comunidade, né? Essa aqui, na verdade, a gente passou quando nós fomos ver o sistema de água lá, ela passou em cima do pé de uma bolsista nossa, uma aluna de arquitetura que foi com a gente para ver lá o sistema de abastecimento de água. Mas lá tem muitos casos de picadas de cobra, né, na comunidade, porque eles, às vezes, sem intenção, mas acabam criando abrigos para os animais dentro da vila, né? Esses bichos saem do mato e vão se abrigar em resto de entulhos, caixas, madeira amontoada, pacotes, plásticos, baldes e assim por diante, e esses bichos ficam embaixo se protegendo. Outra questão que a gente viu lá era a questão dos zoonoses. É muito complicado, tem muito cachorro na ilha, e o sistema de transporte lá ainda é por charrete, não tem veículo motorizado. Agora parece que tem um tratorzinho só que faz a coleta do lixo, que foi até o resultado de uma ação que nós fizemos lá. Mas o restante é esses animais. Eles ficam aqui esperando os barcos chegarem,
as pessoas carregam isso aqui para eles levarem até as suas casas, até os seus comércios, mercearias, campos e assim por diante. Ocorre que fora desse período que chegou o barco, os animais ficam soltos. E aqui, ó, literalmente, ele colocou o burro na sombra, né? O cavalinho debaixo do trapiche lá. E cachorro. Cachorro tem para todo lado. O que ocorre? Esses animais, eles ficam urinando e soltando suas fezes na areia, nas trilhas, na praia, onde as pessoas ficam andando descalço, ficam andando de chinelo, e não tem controle. É uma coisa assim que é absurda a quantidade lá, né? Esse cachorro mesmo aqui era um cachorro sem dono, ele ficava andando de casa em casa lá, até ele ficava muito próximo da gente, porque os bolsistas acabavam alimentando ele, assim por diante. Então, tinha que ter um cuidado com isso também. Drogas e álcool, eu não pus nenhuma foto aqui, mas foi uma coisa que a gente achou assim, um número até altíssimo de jovens e homens, principalmente, envolvidos com drogas e álcool. Fora dos dias de atividade, quando dá aqueles momentos de defesa, que eles não podem pescar, então eles ficam o dia inteiro bebendo, né? E os jovens têm pouca atividade para fazer, não tem nenhuma atividade de lazer, né? Cultural, esportiva, ou coisa parecida, ou que não fica um pouquinho na internet, ficam com utilização de drogas lá, e foi isso constatado, a gente vê isso na percepção, né, na visão, porque a gente fica andando pelas trilhas, conversando com a comunidade, a gente percebia isso com um forte índice lá, e isso era relatado, inclusive, pelas mulheres, pelos homens, nas reuniões que tínhamos. Bom, daí fomos conversar com a Associação Cristã, né, que é a Associação das Mulheres, fizemos algumas oficinas com elas, falando de custo, oficinas de cooperativismo, canais de comercialização, aproveitamento de materiais reciclados, tudo como um sistema de aproximação, mas também de criação de uma forma de tirar, talvez, os jovens, as crianças, desse caminho do álcool e das drogas, fazendo com que eles viessem aprender junto com as mães, com as tias, ou coisa parecida, alguma atividade lá que pudesse gerar uma renda. Fomos falar com a Associação de Moradores, fizemos várias reuniões, e aqui eu comentei no início o nosso mapa que nós fizemos todo um georreferenciamento da comunidade, e na época, ficou muito pequena a foto, mas eu posso depois disponibilizar, se vocês quiserem, tem uma relação de todos os comércios aqui, restaurantes, bares, panificadora, e o caminho das trilhas, para onde chegar, onde que é a unidade de saúde, onde é a associação de moradores, onde são os campos e tal. A gente fez isso para a associação, isso aqui a gente até tinha deixado com eles lá, mas naquele momento da ressaca que teve o ano passado, o mar acabou quebrando a estrutura, mas essa placa tá lá no comércio. Aqui uma foto que nós fizemos da reunião dos moradores, fizemos várias reuniões à noite para discutir os problemas, ver as soluções, ver o que nós poderíamos auxiliar e aonde que a gente poderia trabalhar. Os resultados que a gente conseguiu para a comunidade, né? Trabalhar na escola com crianças e jovens, transformando eles como multiplicadores. Aqui a gente colocou banda, mas na verdade a gente fez uma oficina lá de construção de instrumentos para o fandango, e também um grupo de jovens criamos um grupo de fandango lá. O que era a intenção? Tirar os jovens também da questão da droga e ter eles como numa opção de lazer, que seria a questão cultural, o resgate da história do fandango, do trabalho comunitário, eles terem uma apresentação, em alguns lugares, por exemplo, tem a festa do fandango em Paranaguá, tem em Guaraqueçaba, e assim eles terem uma fonte de renda através de um grupo cultural. Depois colocamos aqui a questão da integração com a comunidade, a Associação Cristã e a escola, e a organização comunitária. Porque eles tinham uma série de problemas, mas não tinham dinheiro para resolver. Depois de muito debate, de muita conversa, de muito planejamento, a gente entendeu que tínhamos que fazer uma ação. E falaram, mas não temos dinheiro. Bom, como que a gente une a comunidade geralmente? A comunidade em si, automaticamente, ela se reúne em momentos de alegria e em momentos de tristeza. Como a gente não ia propor um tsunami lá na ilha para acabar com tudo, a gente propôs uma festa. E que tipo de festa? Ah, não, tem a festa da tainha em Antonina, em Paranaguá, tem a festa do caranguejo em Xangri-Lá, tem outras festas assim, assado na comunidade. Bom, como tem muito camarão lá, vamos fazer uma festa. Fizemos a primeira festa do camarão Sete Bairros da comunidade Superagui, com a intenção de arrecadar fundos para fazer a manutenção do sistema de água. Ficou decidido isso com a comunidade, que a arrecadação da festa seria todo ele dado para
da comunidade. E como que seria isso? Por exemplo, nós fomos falar com o pessoal da Igreja Católica, que coordenou toda a ação de elaboração de comida, de servir e tal. Fomos falar com os jovens e tal, tinha um grupo já organizado, um grupo de jovens, que coordenaram as atividades lá de festa. E eles fizeram uma festa para eles não fizeram uma festa pensando no turista. Eles fizeram corrida de barco, pesca feminina, masculina, jogo de futebol feminino, masculino, bingo para as mulheres e para os jovens, homens, mas mais as mulheres. Fizeram o fandango à noite, num dia, no outro dia fizeram o forró, que eles chamam, que é a música sertaneja normal, a tradicional nossa aqui, mas fizeram atividade para que eles pudessem se divertir com as comunidades próximas, né? E isso foi uma coisa que a gente conseguiu começar a unir a comunidade em torno de um objetivo. Fizemos aqui, então, a primeira festa do Camarão Sete Barba. Vejo aqui, ó, teve sexta-feira o fandango, daí às 19, depois às 23 horas o baile, corrida de canoa, torneio de feminino de pesca, fandango de novo, baile, torneio de futebol e assim por diante. Foi uma atividade que eles desenvolveram para que eles pudessem arrecadar para resolver os problemas da própria comunidade. Bom, atividade de pesca, eu tenho algumas coisas, olha aqui, ó, foi muito bacana, muita gente, aqui é um futebol feminino, um campinho que tem lá dentro da ilha, aqui estava o pessoal se preparando para a largada na corrida de canoa, e aqui tem um fato pitoresco, esse que está sentado aqui, que não tinha coragem de ficar em pé, que está no barco do meio, ele é um aluno de Detroit, dos Estados Unidos, estava fazendo um programa de mobilidade conosco, e ele ficou lá com a gente na ilha durante a nossa imersão. Nós ficamos lá 7 dias na ilha com os bolsistas, ajudando no planejamento dessa festa e fazendo as oficinas de capacitação durante esse período. Bom, resultado, com o dinheiro que ele foi arrecadado lá, foi feito um mutirão, os homens foram levar o material naquilo que eu falei, que a gente anda 7 km de barco e 2 km a pé, até aquela nascente, que vocês lembram lá na foto anterior, estava toda cheia de material orgânico, e as mulheres ficaram ali na vila preparando a comida para os homens. Né? Então, vejam, que a gente começou a unir as coisas e mostrar que se eles trabalharem organizado de uma forma cooperada, eles podem ter objetivos. Resultado, hoje eles têm uma água que não falta, melhorou a qualidade da água, porque depois isso aqui não está terminado, mas depois teve todo um sistema de melhoramento aqui da captação de água, das caixas d'água, troca de canos que estavam quebrados. Foi feito todo um sistema para que a água chegue com melhor qualidade na comunidade. Levamos também, nós trouxemos esse menino que está aqui, que o nome dele é Denis Sena, ele é de Salvador, ele é um arte educador, ele trabalha lá dentro de uma comunidade que é a comunidade do Cabula, que é uma comunidade quilombola, e trabalhando com as pessoas de situação vulnerável, né? E a gente fez lá, aproveitando o próprio material que tinha na ilha, oficinas sobre o lixo, sobre drogas, sobre compostagem e também a atividade do jovem enquanto um artista. Fizemos imensas quantidades de oficinas. E aqui, ó, essa foto de cima do lado aqui do slide é um tanque de barco que estava jogado, e nós adaptamos, ele fez uma oficina de grafite com os meninos lá, foram os meninos que foram pintando, mostrando para ele que aquilo ali serviu como uma placa para jogar o lixo, que o lixo não devia ser jogado nas trilhas ou nos rios, ou né, no mar. As crianças aqui desenhando, foi feito aqui várias oficinas dentro da Associação de Moradores. Esse espaço agora parece que está abandonado, mas na época estava muito bom de ser utilizado, e foi assim, uma coisa muito bacana, o pessoal gostou dessa atividade. Como jovens, né, durante a festa do Camarão, a gente organizou eles, ensaiamos, fizemos oficinas de fabricação de tamanco, de oficina para construção da confecção dos instrumentos, a rabeca, a viola, a caiçara, o pandeiro e assim por diante. Olha, nota aqui, ó, cheio de cachorro também aqui, ó. E com os jovens a gente criou um grupo lá de fandango, né? E esse fandango tirou muitos jovens ali da questão do álcool, das drogas, e foram para a atividade cultural. Foi uma coisa que a gente conseguiu
fazer com que eles entendessem que é muito importante conhecer suas raízes, conhecer sua história e divulgar isso para as pessoas. E ter isso como uma fonte de renda. Na época de final de ano, carnaval e outras, a fazer a apresentação de um fandango e ganhar um cachê, né? Então, isso ajudou bastante. Na escola, nós fizemos várias oficinas, né? Com as crianças, que foi o caminho que nós conseguimos chegar até a comunidade e depois deu bom resultado. Fizemos oficinas de compostagem, reciclagem, horta vertical, sobre economia, sobre zoonose, sobre música, né? E daí, por que isso? Você pega a compostagem, né? Eles jogam muito produto que ficava apodrecendo próximo das casas, criando inseto, criando outros tipos de bichos e tal, que prejudicavam também a questão da saúde. A reciclagem, né? Eles não ficarem jogando material que poderia ser reaproveitado, ou reciclado, ou separado de uma forma adequada, para que também não continuasse poluindo a ilha. A horta vertical, qual que era a intenção? Lá é areia. A areia, né, dificilmente produz a questão de olerícolas, frutas e coisas assim por diante. Mas uma horta vertical, eles poderiam ter isso, utilizar o material que vem da compostagem para com matéria-prima na horta vertical e ter uma alimentação mais saudável. Porque legumes, vegetais, vai do continente para a ilha, né? E é caro. Então, muita gente não tem acesso. Mas se eles conseguirem plantar lá pelo menos um pé de alface, um cheiro verde, um tomatinho, alguma coisa, sei lá, que possa melhorar a qualidade do repolho, melhorar a alimentação, isso também ajuda na questão nutricional, né, e, consequentemente, na questão de saúde. Economia, a gente fala um pouco aí do que gastar menos e ter um pouco uma melhor qualidade de vida. A questão dos zoonoses, a gente tratou com muito tempo, muitas palestras, mas não conseguimos avançar muito, porque daí isso também depende de mais investimentos, por exemplo, ter um programa de castração lá de cachorro e assim por diante. E a música a gente conseguiu avançar, tivemos bons resultados na questão cultural. Aqui mais umas fotos da oficina da escola, vejam, a gente fazendo a horta vertical, pegamos os materiais PET, cordão, bambu, ensinando as crianças a fazerem isso, para eles replicarem isso na sua casa. Aqui, os nossos bolsistas são os alunos aqui de agronomia, de biologia, levamos eles lá para ensinar as crianças a fazerem as chamadas leiras para compostagem, para não jogar material que não deve ir para compostagem, para que senão também prejudique, coloca um material que vai contaminar todo o humus que vai sair lá da compostagem, então ficaria muito complicado. Então a gente fez todo um processo de treinamento. Aqui, para a gente incentivar as criancinhas a cuidarem, né, aí nós criamos o quê? Pegamos muita fruta que pudesse serem descascadas, aproveitar as cascas, levamos para a ilha, lá fizemos oficina com várias turmas, ensinando eles a ter uma alimentação saudável, através de comer fruta, comer banana, laranja e assim por diante, né? E com as cascas, colocar tudo num baldinho e depois levava para fazer a leira lá de compostagem, ensinar como eles poderiam fazer isso. Isso foi muito bacana porque a gente olhou, encontrava essas crianças nas trilhas e as crianças diziam assim, olha, professor, olha, eu já falei para minha mãe que não é para jogar mais a casca do peixe no rio, olha, meu pai não está mais deixando a bateria do barco lá na beira da areia, tá? Então, eles mostravam, sim, que eles cobravam dos pais, né, uma atitude mais sustentável. E isso foi bacana, foi uma forma que a gente encontrou de conseguir fazer isso na comunidade. Depois o lixo. O lixo a gente descobriu, que veja como que é interessante, eles têm algumas coisas culturais lá, e, por exemplo, o fandango. Como é que saiu o fandango? O fandango saiu do trabalho cooperado, trabalho cooperativo. O que eles faziam? Antigamente, quando não era parque lá, eles podiam plantar mandioca, eles faziam muita farinha, plantavam outras culturas que dá na areia. E quando era para preparar o terreno ou para fazer a colheita, eles faziam os mutirão. Ou até para fazer uma casa, para limpar o terreno, coisa parecida. No final do dia, eles faziam um mutirão e davam uma bebida, cachaça lá com cataia, e tinha os violeiros que faziam a festa, tocavam na festa. Isso criou a questão da cultura do fandango caiçara, né? E que ele é diferente do fandango tocado em outras regiões do Brasil, e também diferente de como dança. Mas a gente tinha uma dificuldade muito na questão do lixo, porque as pessoas não entendiam. Para eles, aquilo que eu já comentei,
o galão de óleo virado, o barco sendo lixado na areia, a bateria jogada lá no chão, o resto de caliça das pontas, do material, não era lixo. Lixo era só para o turista levar. Aquilo para eles era natural. E não é, né? A gente entendeu que não é. E conversando com a turma nos botecos lá, tomando uma cataia também, porque ninguém é de ferro, eu estive batendo papo, um comerciante que chama Magal, falou assim, por que você não faz um sapo aí? Eu falei, fazer um sapo? O que é fazer um sapo? Eu falei, não, o sapo é uma atividade que faz em poucas horas, e existe o sapo molhado e o sapo seco. Daí, o sapo molhado ou o sapo seco, eu falei, mas como assim? Não, o sapo seco é o seguinte, você só trabalha, se organiza e o pessoal vai para casa. O sapo molhado, quando termina a atividade, serve uma cerveja, uma cachaça, uma bebida, um suco. Então tem o sapo seco e o sapo molhado. Falei, boa sacada, vamos fazer um sapo. E a gente organizou esses banners, esses panfletos, espalhamos para toda a ilha, marcamos no final de semana para fazer um mutirão lá, o sapo do lixo, que nós chamamos, e fizemos essa logo aqui, ó, não pague sapo, cuide do seu lixo. E fomos trabalhar com as comunidades. E visitamos, entregamos esse panfleto casa por casa com os nossos bolsistas, explicamos qual era a ação e fomos para o dia a dia. Aqui, uma das fotos da comunidade ajudando a gente a coletar o lixo, e aqui, uma das fotos mostrando a quantidade de lixo recolhido em um determinado local da ilha. Conseguimos fazer uma boa limpeza na ilha e mostrar para eles como que eles deviam de armazenar esse lixo, colocar no lugar adequado. E daí, quando eu falei que tinha um trator lá agora, um microtrator, porque tem um lugar lá que a prefeitura disponibilizou, que é colocado todo o lixo da ilha e vem a rampa, que chama, né, que é um barco maior, buscar esse lixo e levar para o continente. Então, a gente conseguiu fazer com que as pessoas entendessem que não era para jogar isso no mato, não era para jogar atrás da casa, não era para ficar queimando, não era para jogar no mar, mas sim colocar ele de uma forma adequada, numa embalagem adequada, deixar lá. E hoje tem um rapaz lá que chama Dinarte, que é funcionário da prefeitura, ele cuida do sistema de abastecimento de água, para não faltar água para as pessoas, e cuida da coleta do lixo com esse microtrator. Então, a ilha fica um pouco mais limpa. Embora, eu acho que esse tipo de atitude, embora o poder público poderia ajudar mais lá nas ilhas, com campanhas permanentes. Na última vez que fomos lá, a gente viu que a coisa parece que voltou atrás, deu uma regredida, porque parou, né? Nós não temos mais recursos para estar lá direto, para continuar dando assessoria, conversando, fazendo campanhas, e está tendo dificuldade novamente nessa ação da coleta do lixo. Depois eles fizeram a segunda festa do Camarão Sete Barba, também com a intenção de continuar o sistema. Esse dinheiro da segunda festa, eles melhoraram as pontes, que liga dentro da ilha, quem vai ali da Barra para a Praia Deserta, quem vai um pouco mais para dentro da comunidade, que vai até o posto de saúde, lá tem uns riachos, uns ribeirãozinhos ali, que precisavam de manutenção das pontes. E eles fizeram a segunda festa, depois fizeram a terceira, a quarta, e parece que pararam na quarta. Eu não me lembro agora se conseguiram fazer. Esse ano não fizeram, com certeza, por causa da pandemia. E aqui a gente coloca, ó, que na segunda festa já aumentou o número. Vejam aqui, nós já tínhamos aqui um coral das crianças, eles cantaram o hino do pescador, foi uma coisa emocionante para quem estava lá. Poxa vida, bom, eu sou coração mole, né, para começo de conversa, me emociono até com propaganda de margarina, mas foi muito rico porque a gente viu que a semente que a gente plantou lá 2 anos atrás estava dando resultado. Vejam aqui, ó, o pessoal do fandango, grupo de jovens tocando, trabalhando com fandango. Aqui nós tivemos lá trabalhando no dia, tinha atividades esportivas, vôlei de praia, corrida na praia, corrida de bicicleta, a própria corrida de canoa, pesca, e a gente ficou com a equipe lá também durante os 4 dias da festa, auxiliando eles, organizando as atividades esportivas. E aqui à noite a apresentação cultural, o grupo de fandango com instrumentos feitos pela oficina que nós fizemos com eles, e eles tocando para a comunidade lá assistir. Depois teve a dança do fandango, que é essa foto ao lado. Chegando aqui mais ao fim, que eu comentei lá no início, que a gente trabalha alguns eixos de inserção na comunidade, talvez isso auxilie vocês, não sei se todos têm experiência de estar trabalhando em comunidade, mas de como chegar, de como abordar, de como identificar as demandas. Embora eu saiba que a área de saúde ela é uma área muito específica, e daí tem
um trabalho muito direcionado à unidade de saúde, mas precisa sempre de uma divulgação, precisa sempre de um contato com a comunidade, precisa saber de uma liderança, precisa identificar as pessoas que de fato precisam desse serviço, coisas que talvez eu esteja falando aqui chovendo no molhado, mas que é importante a gente sempre pensar e ter cuidado, porque às vezes uma frase dita numa reunião, uma ação qualquer dos bolsistas ou do próprio professor ou do técnico lá pode criar uma situação bem complexa, né? Nós lembramos uma vez, nós levamos um bolsista, ele acabou extrapolando um pouco no álcool lá, numa noite, a gente teve que conversar com a comunidade, porque depois no outro dia está dizendo, esse pessoal do universitário vem aqui ficar bebendo, aí fazendo bagunça e tal. Então a gente tem que pensar isso, ter um pouco de disciplina, lógico, tem seus momentos de lazer, seu momento de diversão também, mas com muito cuidado, porque quando a gente está lá, a gente não está lá Sandro, não está lá Silviana, está lá a universidade trabalhando na comunidade, né? É a universidade que está lá, é o reflexo de uma instituição centenária respeitada de forma até internacional. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, isso aqui eu estou escrevendo, achei melhor colocar aqui no final, aqui ficou muito pequeno, mas eu posso também passar para vocês a hora que vocês precisarem. Assim, eu dividi essa questão aqui de comunidade ou território, a inserção nele, em 9 eixos, né? Então, aqui os eixos. O primeiro eixo é financiamento do projeto. O segundo eixo aqui é vocação do território e comunidade. O eixo terceiro é metodologia e planejamento. O eixo quarto, os dados socioeconômicos. O eixo 5, as legislações, que são lá específicas daquele território e comunidade. O eixo 6, cultura, costumes, religião. Isso é muito importante ter cuidado, né? Porque cada comunidade tem a sua cultura, tem seu costume. Às vezes, lá na ilha mesmo tem a questão evangélica, a questão católica. Tem alguns pastores que não gostam que os seus membros se misturem com o pessoal de outras denominações. Então, a gente tem que ter muito cuidado para trabalhar, né? O eixo 7 eu coloquei aqui universidades, porque são as pesquisas que estão lá, né? E aqui o eixo 8, poder público federal, o eixo 8 é o poder público, né? E daí aqui eu já vou complementar aqui, antes do eixo 9, né, que são projetos de extensão e andamento concluídos. Dentro de cada eixo, veja aqui, quando se fala financiamento, daí tem que definir uma equipe, quantas pessoas vão poder trabalhar, capacitar essa equipe e formar e fazer uma formação continuada da equipe. No eixo 2, que diz aqui a vocação do território e comunidade, é definir a área de atuação, ver a acessibilidade, e ter uma comunicação e divulgação. Você tem que ter um plano de comunicação e divulgação do teu projeto na comunidade, para as pessoas saberem que você vai estar lá e o que vocês estão fazendo, o que nós estamos fazendo, melhor dizendo, né? Porque se eu chegar lá, você vai fazer uma reunião, vai estar vazia. Você vai esperar uma demanda, número X de pessoas, não vai aparecer. E assim por diante. Ou as pessoas entendem o teu projeto de uma forma equivocada e você fica lá desperdiçando o recurso, desperdiçando o tempo e não consegue atingir os objetivos que o projeto quer ou que a comunidade almeja. Então, é muito importante pensar isso. Metodologia de planejamento, a gente, sei lá, se possível, colocar alguns indicadores, os resultados e fazer uma avaliação. Os dados socioeconômicos, também nós temos que ter os dados demográficos e geográficos, né, como índice de pessoas, idade de jovens, adultos, acima de 60 anos e assim por diante. Instâncias de governança, né, porque também isso é muito importante, quem está lá no território, se tem associação, se não tem, se tem liderança, não tem liderança, e assim por diante. Órgãos de controle, né, porque tem muitos aí fiscalizadores, no caso ali CMBio, outros órgãos aí, Instituto Ambiental do Paraná e assim por diante. E eixo 5, as legislações, se tem plano diretor, se tem plano de conservação, se tem plano, né, de controle de acesso e assim portanto. Os planos municipais, porque eles são geralmente vinculados ao município, os planos estaduais e federais, né, isso em qualquer comunidade, gente. Isso a gente é importante saber, porque se você não vai estar, às vezes, atrapalhando o que já foi planejado, o que não foi, o que está sendo feito, o que pode ser aproveitado com melhor índice. Por último, aqui no eixo 6 tem a questão da cultura e religião. A gente tem que ver aqui, por exemplo, lideranças positivas e negativas. Geralmente a pessoa fala, vou procurar a liderança do bairro. Tudo bem.
você procura liderança, ele pode dizer que estão... Mas se você tiver lá uma liderança negativa, que fica minando o seu trabalho, você tem dificuldade. Então é bom saber quem são e aonde estão. Conflitos sociais e políticos, também é bom e importante saber, porque às vezes tem determinadas comunidades que você vai fazer uma atividade em um lado da comunidade e outro lado não vai. Você vai fazer num determinado estabelecimento, tem muitas pessoas que não vão naquele estabelecimento ou naquele espaço, porque tem um conflito social, às vezes tem um conflito político, e você não consegue atingir todos. E às vezes existente, né? Quem está lá? Saúde, educação, turismo, universidade, ONGs, quem está atuando nesse território, saber o que eles estão fazendo lá. Aqui as universidades, né? Escolas, igrejas, ONGs, poder público, daí o poder público federal, estadual, municipal e outros poderes existentes, que também é importante saber, às vezes tem algumas outras atividades que estão lá, que não são vinculadas nem ao Estado, nem ao município, nem à União. E por último aqui, os projetos de extensão em andamento e concluídos. Isso é bom saber, porque às vezes a gente vai fazer alguma atividade numa unidade qualquer, num território, e já foi feito. Bom, se foi feito, por que deu certo? Se não deu certo? Se deu certo, por que não continuou? A gente tem que saber. Na pesquisa, a mesma coisa. O que já foi pesquisado lá? O que tem de informação sobre aquela região? Né? Isso pode te subsidiar muito na hora de fazer o planejamento das atividades em campo. Projetos privados em andamento, isso também é importante saber, porque às vezes tem outras empresas que estão trabalhando lá. Vamos pegar um exemplo lá em Guaraqueçaba, tem lá Fundação Boticário, tem outras aí que estão atuando naquela região. Então, saber o que de fato eles estão fazendo, o que pode ajudar, o que pode trabalhar em conjunto, o que pode trabalhar, né, de uma forma articulada, isso é muito importante. E os projetos locais de andamento, né, porque a comunidade sempre tem uma intenção, ampliar um espaço de lazer, ampliar o espaço de saúde, a escola, reformar, não reformar, ampliar, dividir, sei lá, e assim por diante. Isso aqui é o que eu estou discutindo, estou escrevendo um artigo sobre isso ainda, fiz essa apresentação aqui para mostrar para vocês mais ou menos o que se dá, para ficar uma ferramenta, uma metodologia de intervenção em comunidade. Eu acho que isso vai auxiliar vários projetos, não só aqui da Federal, mas em outras instituições também que queiram atuar em comunidade. Por último, está aqui meus dados, né? Se depois alguém tiver algum interesse em conversar com a gente, essa apresentação eu vou deixar com a professora Silviane, mas eu continuo à disposição aqui para a gente daí discutir um pouco do que foi as atividades lá. Deixa eu tirar aqui da tela agora, professora. Tá. Não sei como eu faço, mas estou tentando. Não tem problema. Eu acho que eu consigo interromper o teu compartilhamento. Isto. Deixa eu ver que não está aparecendo para mim aqui a parte de retirar ele. Vamos ver, acho que agora vai. Bom, obrigada, Sandro. Foi uma excelente apresentação, muito inspiradora. Eu fico vendo aqui a modificação que vocês conseguiram causar na comunidade, só na parte da água. Isso, imagina a diferença na qualidade de vida que fez para essas pessoas. Eu queria te fazer uma pergunta. Quando vocês começaram a fazer o trabalho lá, vocês procuraram diretamente os líderes, né, algum líder local. E vocês perceberam alguma facilidade ou dificuldade especificamente, tipo um líder religioso, um líder político, né? Eu sei que às vezes tem algum ligado a um vereador, ou um prefeito, ou um líder religioso mesmo, o pastor ou o padre. Qual que você acha qual seria o que vocês tiveram maior facilidade? Quem que apoiou mais vocês? A maior facilidade que nós tivemos foi com as lideranças vinculadas à escola. Ali foi mais tranquilo. Tá. A dificuldade com a questão política foi o seguinte: na época, eu não sei como está agora, porque também teve um outro mandato, né? Está inclusive terminando o mandato do prefeito agora de Guaraqueçaba. A comunidade não queria nenhum político lá. Quando nós organizamos a primeira festa, chegou um vereador lá no meio da festa, assim, eu vi que um cara gritou lá: o que você veio fazer aqui agora? Né? Só que veio aqui em festa, agora você quer estar aqui para mostrar. Nós não queremos vocês aqui, nós não precisamos da prefeitura. E isso eles falavam na comunidade, que não queriam a prefeitura lá. Né? Por quê? Porque a prefeitura deixou eles desamparados. A unidade de saúde, na época, estava só feita a base, sabe? A estrutura embaixo, estava parada fazia quase um ano. A escola, eles queriam que ampliasse as salas de aula, eles pegaram e compraram umas madeirinhas lá de pinos para fazer uma salinha de pinos
que apodrece com um ano. Então, eles embargaram, inclusive, a construção da sala de aula, né, para que, de fato, tomasse providência e fizesse, quem for agora lá na ilha, vai ver que a sala de aula, as 2 salas de aulas novas lá, foi feita de alvenaria, alto, porque as salas alagavam, enchiam de água quando chovia muito. A escola antiga era muito baixa, ficava cheia de água nas salas, ou senão, às vezes, as pessoas não tinham acesso à sala de aula. Uma questão religiosa era assim, nós tivemos um contato com a Igreja Católica, que nos recebeu assim, de uma forma um pouco mais tranquila. A comunidade evangélica, na época, tinha 3 pastores, são 3 dominações de igreja evangélica lá. Mas como a gente propunha uma atividade de festa, né, uma festa que envolvia bebida e tal, no começo foi um pouco difícil. Eles não queriam deixar os seus membros da igreja participarem, mas depois que eles compreenderam o espírito da coisa, que a festa ia arrecadar dinheiro para organizar lá a questão da água, a questão do lixo, fazer as oficinas com os jovens, tirar esses jovens do caminho das drogas, do álcool, né? O que eles fizeram? Os membros da igreja evangélica não foram na festa, não foram no forró, não foram no fandango, mas eles levaram camarão para o pessoal fazer as refeições para vender, eles deram prendas para o bingo, eles ajudaram a montar lá as tendas antes da festa, de começar as festas. Daí eles entenderam que aquilo era um trabalho coletivo, que era um trabalho da comunidade, que não era a intenção só da festa, que a festa tinha uma intencionalidade, que era resolver um problema da comunidade. E daí foi bacana. No dia, assim, era impressionante. Você vê as mulheres chegando com bolos, tudo cortadinho, assim, para vender, prenda para o bingo, quilos de camarão para o pessoal vender o camarãozinho frito, ou fazer lá o caldo, sei lá por diante. Foi super bacana. Mas nós demoramos quase 6 meses, Silvana, para ter a confiança e indo lá, assim, periodicamente, cada 15 dias, 20 dias. Teve vezes que eu fiquei 7 dias direto lá na ilha, conversando, atendendo, buscando informações, fazendo oficinas, e tanto que o projeto, na época, a gente alugou uma casa lá. Nós tínhamos uma casa, porque, como a gente dizia, às vezes, com 7, 8 alunos, ficava muito caro ficar pagando as pousadas. Daí, o meu projeto ficou mais barato. Nós pagávamos R$800 por mês e tínhamos uma casa lá. A gente levava a gente chama aqui no interior, um rancho, né? Que é comida lá para o período. E daí nós tínhamos uma casa lá, a gente mesmo fazia, porque a gente chegava de barco lá às 5 horas da tarde, na época. Tem o barco que sai às 3 horas de Paranaguá, não sei, agora tem agora tem como é que eles chamam? Táxi náutico, que é mais rápido, 40 minutos. Mas antes era 2 horas e meia, 2 horas, quando o tempo estava ruim era quase 3 horas, ou senão quando a gente tinha que dar a volta pelo canal, que chama, quando estava muito brabo o mar, dava mais de 3 horas. E a gente chegava lá, fora de temporada, não tinha restaurante aberto, não tinha comida. Então era uma dificuldade. As pousadas estavam lá, mas eles não fazem comida porque não tem turista, né? Então, a gente fez uma cozinha e então a gente vivia na comunidade. A gente ficou lá. Tanto que a gente anda hoje lá, os caras conhecem. Ô, Sandro, o que você está fazendo aí? Porque não voltou? Falando. Então, é bacana isso. Mas demorou bastante. E eles viram que a questão da água, a questão do lixo, o jovem, aquilo que eu te falei, não sei se falar para profissionais aí, acadêmicos da área de saúde, se o nosso projeto poderia influenciar em tanto. Mas a ideia foi mostrar para vocês que, de uma forma transversal, a gente conseguiu melhorar algumas coisas que podem melhorar a condição de saúde deles, né? Por exemplo, a questão lá das picadas de cobra, é muito complexo isso lá e tem que ter cuidado, na época de chuva, principalmente, elas saem do mato e vêm se abrigar dentro da vila. Eles têm muito acidente, né? Eles reformam os próprios barcos, lá eles cortam a mão. Um dia eu estava lá, o cara cortou os dedos com a maquita, daí tiveram que embrulhar num pano rápido, colocar numa voadora para ir para Paranaguá, sabe? Um desespero, porque não tinha alguém nem para dar o primeiro atendimento ali. E foi bem do nosso lado, a gente estava perto, eu estava olhando o cara cortar o barco lá, e quando eu vi, ele foi gritando com a mão toda ensanguentada. Então, são coisas assim. A drogadição e o álcool daí é uma coisa bem complexa, a gente não conseguiu trabalhar muito, mas conseguiu só criar uma alternativa para os jovens terem um momento de lazer. Mas isso daí precisaria um trabalho um pouco mais longo, trabalhar junto com o CAPS, né? Daí teria que ter alguém lá, acho que da prefeitura, atuando lá na área do CAPS, ou para poder auxiliar isso numa política aí de combate às drogas e o álcool. Mas a gente fez algumas ações lá que plantou uma semente, assim, algumas lideranças sabem qual é o caminho que deviam seguir, como é que trabalhar. Sim. E a água que você falou no início, né?
que não é adequado. Nós queríamos colocar lá um dosador de cloro, eu tive lá na Sanepar falando com a Sanepar, falando com o pessoal, mas só que o recurso, a gente tinha recurso para 2 anos, e daí acabou, não deu tempo de fazer. E depois nós tivemos recurso do Mais Cultura, mas ele trabalhou muito a questão do fandango, e daí eu trabalhei só em Superagui, daí eu fui em todas aquelas comunidades que tem um pouco para cima ali, Ilha das Peças, Bacateiro, Fátima, lá para... como é que é? Tem várias outras comunidades, eu não me lembro o nome agora, e a gente foi conversar e trabalhar com os mestres fandangueiros, tem muitos que estão falecendo, né, e estão perdendo essa questão cultural. Hoje nós fizemos até um livro, né, pela PROEC, que está sendo impresso, agora é um caderninho paradidático das atividades do fandango no litoral, para que se passe isso em todas as escolas ali do litoral, para eles não se perderem isso com o tempo, porque os mestres fandangueiros que ensinam a fazer os instrumentos, que ensinam a dança, que ensinam a questão do tamanco, a própria, como é que eu posso dizer, a melodia das músicas, ela é muito característica ali, né? Você conhece, as pessoas que andam muito ali pelas ilhas devem saber. Então, só que isso, se não tiver a salvaguarda, que nós chamamos, vai se perder, né, com o tempo. Sim, então, é isso. O nosso trabalho foi esse, e agora a gente está tentando retomar isso com o pessoal ali perto da Rede Caiçara de Turismo Comunitário. A gente já tivemos uma reunião, estamos trabalhando na segunda agora, vai ser em Paranaguá. Eu acredito que então logo libere a gente aí da universidade para atividade de campo, né? A gente vai estar lá. Que bom. Sandra, eu acho que todo o teu trabalho tem muita influência na saúde. Isso para a gente é muito visível. É essencial. Eu acho que o trabalho que vocês fizeram com certeza mudou muito a saúde dessas pessoas. E quem sabe a gente consiga também fazer uma melhor avaliação disso quando a gente puder começar nosso projeto lá, né?